Eu quero trazer uma mensagem nessa manhã, um pensamento, na verdade até breve, com o seguinte conceito, o seguinte título: Vida memorável. Vida memorável. Eu sei que no seu coração, eu sei que dentro de você existe um pensamento: eu não quero passar minha vida em branco. Eu não quero que a minha vida passe sem fazer diferença. Eu quero que a minha vida tenha algum sentido. Eu quero que a minha passagem pela terra faça alguma história, faça alguma diferença. Não é verdade? Isso não está dentro de você? Não existe dentro de você o desejo de ser relevante, de fazer diferença, de ter uma vida que abençoe pessoas, que tenha uma história, que crie um legado, que não seja simplesmente uma vida que se viveu, mas não mudou nada. Não, mas que a minha vida mude, que a minha vida mude alguma história, que a minha vida faça sentido, que eu possa deixar um legado. Eu sei que isso está no seu coração, eu sei que isso é assim, isso não é seu, isso é uma vontade de Deus para a sua vida. Por isso que eu estou afirmando, e eu sei que na sua vida existe isso. Sabia que essa vontade que você tem de ser relevante é uma vontade de Deus implantada no teu espírito? Foi Ele que colocou. Ele quer que cada um de nós façamos diferença na vida das outras pessoas. Ele quer isso. E nessa manhã, a pergunta é: mas como ter uma vida relevante? Como fazer da minha vida uma vida memorável? Como estabelecer marcas, práticas, ações, atitudes, legados na minha vida enquanto eu estiver caminhando sobre a terra? E para isso eu gostaria de ler uma história e nós vamos aprender então com essa história. Se você puder me acompanhar, nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Marcos 2, a partir do verso 1. O texto diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Continua. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles pensavam. Eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluia, aleluia. Eu amo a palavra de Deus, eu amo os evangelhos, eu amo cada história de Jesus. Cada uma delas é tão tremenda, é tão fantástica, porque além de revelar o poder de Jesus, a capacidade de Jesus, nos mostrar que em Jesus não existe nada impossível, que Ele é e sempre será a nossa provisão, Ele é a fonte da solução de todo e qualquer problema. Mas além disso, nos mostra o coração de Jesus, nos mostra como Jesus pensa, como Jesus nos olha, como Jesus nos vê, como Jesus vê as outras pessoas. Então é tão valioso, tão impressionante, tão gostoso conhecer, estudar essas histórias dos evangelhos. Quando a gente vê essa história em específico, nós temos algumas perspectivas. Essa história é extremamente rica. Eu sei que você já ouviu outras mensagens em cima desse texto, e
Na verdade, esse cenário ele nos permite extrair muitos valores, muitos princípios, e temos algumas perspectivas diferentes que podemos ver aqui. A gente poderia ver, por exemplo, essa história da perspectiva do paralítico. Ele sendo carregado, ele sendo levado, ele sendo conduzido à presença de Jesus, ele tendo aquele encontro onde Jesus vai tirando todo o peso, toda a carga da vida daquele homem espiritual e física. Seria uma perspectiva que a gente poderia olhar. Uma outra perspectiva que a gente poderia ter era a perspectiva de Jesus, ali reunido com pessoas, conversando, ensinando a palavra, e uma pessoa sendo trazida a ele, um paralítico, e o que ele percebe naquele momento em relação ao paralítico, em relação aos homens, em relação àqueles mestres da lei. Poderia ser uma perspectiva. Uma outra perspectiva poderia ser dos próprios mestres da lei. A visão crítica que eles tinham, o quanto isso aprisionava a mente deles, o quanto eles não usufruíam da presença de Jesus pela postura crítica que eles tinham. Uma outra perspectiva. Mas hoje de manhã, eu gostaria de trabalhar na perspectiva daqueles 4 homens. Olharmos do ponto de vista e aprendermos com estes 4 homens que levaram esse paralítico. Existem princípios, existem características nesses homens que vão nos ensinar nessa manhã. E eu, então, estudando um pouquinho, avaliando um pouquinho o texto, eu elenquei uma série de características, várias. Mais de 10 características desses 4 homens. Mas, para não termos inúmeros pontos aqui, eu quero trabalhar algumas apenas, mas que são muito relevantes, muito importantes, que devem fazer parte de quem somos. Características essas desses homens que, se fizerem parte das nossas características, do nosso caráter, nos levarão a ter vidas relevantes. Você consegue perceber que eles foram relevantes? Esses 4 homens, eles tiveram uma ação memorável. Pergunta para aquele paralítico: quem é a pessoa mais importante na sua vida? Ele ia dizer: Jesus. Quem é o segundo? 4 caras. 4 homens que me levaram até a presença dele. Foram relevantes, tiveram uma ação memorável. Eu gostaria então de elencar algumas características desses homens com o objetivo de: eu quero absorver, eu quero aprender a ter esse tipo de postura na minha vida. Primeira característica que nós podemos observar nestes homens: eles se importavam. Eles se importavam. Eles não eram daqueles que passavam ao largo. Eles não eram daqueles que viam uma situação, viam um problema e eles se afastavam do problema. Não, eles se importavam. O texto não conta mais profundamente qual era a relação que esses 4 homens tinham com este paralítico. Talvez este paralítico ficava próximo ali, em uma praça, uma escadaria, em uma porta, tinha um lugar definido onde talvez ele ficasse, e esses homens passavam constantemente e conheciam de vista. Talvez esse paralítico fosse um amigo de infância deles também. Talvez eles cresceram juntos, e o dia que eles jogavam bola, o dia que eles iam brincar, correr, esconde-esconde, talvez esse amigo não podia participar, porque era paralítico. Talvez eles tinham uma relação, tinham um relacionamento com aquele homem, talvez não tivessem, talvez conheciam de vista, talvez era a primeira vez que eles estavam encontrando. Mas o fato é, independente de qual seja a história passada que aqueles 4 homens tinham com esse paralítico, eles se importaram. Se fosse um amigo de infância, eles tinham motivo de se importar. Puxa, tanto tempo a gente vive com ele, percebe as limitações dele e gostaria que ele vivesse uma vida diferente. O que nós podemos fazer por ele? Mas se eles encontraram pela primeira vez aquele paralítico e fizeram aquela atitude, quanto mais nós queremos mudar uma história de quem a gente nem conhece, e não faz diferença eu conhecer ou não, porque eu quero ver a transformação dele. Eu me importo com ele. Eu me sensibilizo com o próximo. Eu me importo com o próximo. Quando nós decidimos fazer essa ação na semana passada, na sexta-feira passada, o que nós fizemos? Nós resolvemos nos importar. Nós resolvemos sair da nossa zona de conforto. Importar-se implica em sair da zona de conforto. Eu quero me importar. Você vai sair da sua zona de conforto. Sexta-feira à noite, choveu durante a tarde, estava friozinho. Eu vou ou não vou? Eu vou lá para a praça? Eu vou lá sentir um cheiro não tão gostoso assim? Eu vou abraçar pessoas que eu não conheço?
Eu vou gastar um tempo lá, ou eu vou pegar um chocolate quente, uma coberta, uma pipoquinha? Eu vou me importar? Importar-se é sair da zona de conforto. Estes homens, por se importarem, saíram da zona de conforto. Montaram uma maca, prepararam uma maca, pegaram a maca do próprio paralítico, caminharam por um ambiente não muito fácil de se caminhar. Estradas poeirentas, ruas poeirentas, um caminho complicadinho. Tiveram seus percalços, a gente vai ver um pouquinho à frente da história. Tiveram que subir numa casa, carregar aquele paralítico. Não era confortável, não era uma atitude confortável. Mas o importar-se na vida deles tinha um peso tal que não importava a zona de conforto. Importava a diferença que eles iam fazer na vida da outra pessoa. Então, uma primeira característica que nós podemos observar, extremamente necessária para eu e você termos uma vida relevante, importarmos. Precisamos ser movidos de compaixão. Precisamos permitir que a compaixão entre na nossa vida. Precisamos sentir a dor do próximo. Precisamos nos sensibilizar pela limitação que as pessoas têm. Precisamos nos importar com o próximo. Quantas pessoas você passa, por quantas pessoas, por quantas histórias você passa e você poderia fazer uma diferença maior? Sabe quando você faz uma diferença maior? Quando você se importa. Sabe quando não fazemos muita diferença? Quando sabemos da história e não fazemos nada. Naquela sexta-feira, uma irmã, ela me procurou e falou: Tom, tem uma pessoa aqui e que a gente foi conversar e foi abordar, e ele quer muito sair da rua. Ele quer muito se livrar das drogas, ele quer muito se livrar da bebida. Porque, invariavelmente, essas pessoas que estão nessa condição, eles acabam caindo nas drogas, eles acabam caindo na bebida, acabam caindo nos vícios. E ela quer sair dessa vida. E ela quer de fato, Tom. Eu conversando com ela, eu percebo a angústia, o desejo, a vontade. Ela quer sair da rua. O que a gente pode fazer por ela? Eu falei: sabe o que a gente pode fazer? Nós podemos apresentar a ela um dos nossos projetos de evangelização da igreja. Nós temos um projeto, um ponto de pregação lá na 13 de maio. Nós temos um cartão aqui, apresente para ela, convide. Nós vamos oferecer almoço, nós vamos oferecer um grupo familiar, nós vamos oferecer integração. Nós vamos dar acompanhamento para essa pessoa, porque não adianta termos uma ação pontual aqui hoje e depois a gente não dá sequência. Nós precisamos acompanhar essa vida. Eu, pessoalmente, já coloquei moradores de rua, coloquei em hotel, já paguei hospedagem. Dia seguinte, combinei de pegar a pessoa e trazer para a igreja. Dia seguinte, a pessoa não estava lá. Uma ação pontual, muitas vezes ela não resolve. Mas se a pessoa quer mudança, nós podemos acompanhá-la. Então, a gente pode apresentar essa proposta. Ela falou: então eu vou fazer o seguinte, vou combinar com essa pessoa que na terça-feira eu venho aqui e eu vou levar ela até o ponto de pregação. Você pode fazer isso? Posso fazer isso, eu quero fazer isso, então faça. Nem sei se a irmã está aqui ou não. Mas eu fiquei sabendo que na terça-feira ela foi lá na Rua Barbosa, encontrou a pessoa foi com ela até o ponto de pregação. Ela almoçou, ela participou da integração, ela ganhou roupa, ela ganhou um coturno que nós recebemos de doação. Ela foi atendida, ela foi amada e começou a ser pastoreada, acompanhada. Agora ela se ligou em um dos projetos da igreja, ela vai participar da integração, daqui a pouco ela vai estar em grupo familiar. Nós podemos apoiá-la num internamento se for necessário, provavelmente será. Por quê? Porque alguém se importou. Porque alguém se importou. Além de ir na sexta-feira e entregar um cachorro quente, eu preciso fazer mais por ele, eu vou fazer mais por ele. Pelo que eu fiquei sabendo, já combinou de na semana que vem buscar de novo e levar de novo até o ponto de pregação. Importar-se. Importar-se, querido. Você tem transformação de vidas na sua vida. Você foi ungido para mudar histórias. A unção que existe sobre Jesus, existe sobre a sua vida. Você tem a capacidade, porque Jesus está em você, de mudar destinos, de mudar vidas, de mudar roteiros. Para onde as pessoas vão? O que nós precisamos? Nos importar. Importar-nos. Um segundo aspecto que nós podemos ver também desses homens, que eles eram altruístas. Altruístas. Eles não estavam buscando benefício próprio. Eles não estavam buscando notoriedade. Eles não estavam buscando ser vistos. O foco daqueles homens, a ação daqueles homens, ela tinha um propósito: o benefício do outro.
A ação delas, o esforço, o suor, o empenho, a resiliência, a perseverança, tinha um único objetivo: que o outro fosse abençoado. O foco não estava nelas, o foco não estava em elas serem percebidas. Olha, esses homens, como eles são nobres, olha que atitude bonita, olha que ação, vamos aplaudir, parabéns a esses homens, foram tão bonzinhos, fizeram tanto, né? Ou eles saíram dali e disseram: olha, foi a gente que levou esse paralítico, hein? Foi a gente que fez, foi a gente que fez o buraco no telhado lá, foi a gente, hein? Observem que a gente tem parte nesse milagre. Não teve nada disso. A ação deles era uma ação de transformação e focada no outro, no próximo. Até porque, você sabia que você já tem tudo? Você já tem tudo. Você já recebeu de Deus tudo. A Bíblia nos diz que tudo aquilo que é necessário para viver uma vida de piedade já nos foi dado, já nos foi entregue. Você já tem. Você já tem acesso, você já tem uma vida abundante. Você já recebeu. Agora nós, de recebedores, passamos a doadores. Já tenho tudo. Já tenho tudo, você já tem tudo. E você pode agora olhar o próximo e dizer: agora eu vou fazer diferença na sua vida. Se ele me amou, como eu não vou amar você? Se ele se importou comigo, como eu não vou me importar com você? Se ele viu o meu bem, como eu não vou ver o seu bem? Essa atitude, essa característica foi uma característica muito marcante na vida daqueles homens. Eles olhavam o benefício do outro, eram focados na vida do outro. É interessante que eu tenho a impressão que estes homens, eles planejaram aquele encontro com Jesus. Jesus, ele passava, se você ler um pouquinho os evangelhos, você vai descobrir que Jesus, ele passava com frequência por Cafarnaum. Você já vai entender por quê, inclusive. Ele passava com uma certa frequência, volta e meia Jesus passava por ali. Eu acho que eles já conheciam pelo menos aquele paralítico, porque não eram cidades imensas, não eram vilas gigantescas. As pessoas se conheciam. As pessoas conheciam o rosto uma das outras, né? Conheciam. Então, seja de vista, seja um conhecimento mais profundo, mas eu acho que eles um dia conversaram: a próxima vez que Jesus passar aqui, a próxima vez que a gente ficar sabendo que Jesus estiver por aqui, vamos pegar esse homem e vamos levar ele até Jesus. Por quê? Porque nós temos certeza que ele vai ser curado. Bom, Tom, como é que você pode dizer isso? Uma parte do texto diz que Jesus viu a fé deles. Não sei se você observou isso no texto, mas o texto diz, se tiver como colocar ali no telão, Jesus, em um certo momento, num determinado momento, Jesus observou e viu a fé deles. Não a fé do paralítico, viu a fé dos 4 homens. Fé é certeza. Fé é ausência de dúvida. Eles tinham certeza absoluta que se eles colocassem aquele paralítico na frente de Jesus, ele seria curado. Por ter essa certeza, eu acho que eles tinham planejado: o dia que Jesus passar de novo por aqui, nós vamos pegar esse paralítico e nós vamos levar até Jesus. E ele vai ser curado. Por quê? Porque nós queremos ver a história dele transformada. Altruísmo. Altruísmo. Foco na mudança da vida do próximo. Quando perguntaram para Jesus, qual é o mandamento mais importante? Jesus disse: amai o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Mas igualmente a este, amai o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, querido. Amar o próximo com altruísmo, querendo o bem dele, querendo somente o bem dele, sem segundas intenções, sem querer ser notado, somente querendo beneficiar, somente querendo ver aquela história transformada. Essa era um perfil que aqueles homens tinham. Um outro perfil, terceiro perfil, perseverança. Para termos uma vida relevante, uma vida memorável, nós precisamos ser perseverantes. Perceba que aqueles homens pensaram: nós vamos levar o nosso colega, o nosso amigo paralítico até a presença de Jesus. Quando Jesus passar pela cidade, nós vamos fazer isso. Ficam sabendo: Jesus chegou na cidade. Vamos agora colocar o nosso plano em ação. Cadê a maca? Cadê os panos? Cadê as madeiras? Cadê o que é necessário para fazer a maca? Montaram a maca. Pegaram aquele homem e foram conduzindo ele até onde Jesus estava. Em
uma situação não toda asfaltada como a gente tem hoje, não toda bonitinha, não colocaram em cima de uma carroça, não subiram em cima do carro, né? Não, foram caminhando, carregando aquele homem. E chegaram até onde Jesus estava, até a casa onde Jesus estava, e descobriram que a casa estava lotada, cheia. Eles poderiam dizer: meu irmão, meu amigo, você viu que a gente tentou, a gente planejou, a gente montou essa maca aqui para você, pegou a sua maca, seja como for, nós trouxemos aqui você até onde Jesus está, mas não tem como colocar você na frente de Jesus. Não tem como, impossível. A casa está cheia. Tem gente na porta, tem gente na janela, até cheio de gente lá dentro da casa. Fica para a próxima, viu? Poderiam ter feito isso, mas não fizeram isso, porque eles eram perseverantes. Eles não desistiam. Eles iam até o fim. Eles concluíam aquilo que eles tinham planejado. De repente você pensou: eu vou fazer casa de paz. Mas eu liguei para a pessoa e ela não mostrou muito, assim, não consegui empolgar ela e tal. Daí eu desisti. Desistiu? Quer ter uma vida relevante? É necessário perseverança. É necessário ir até o fim. É necessário afinco. É necessário suor. Eles resolveram, viram aquela limitação, viram aquele problema, viram aquela dificuldade, a casa está cheia. O que nós vamos fazer? Como que a gente pode resolver isso? Nós temos que resolver isso. Não existe a opção de não colocar ele na frente de Jesus, porque nós temos certeza que a hora que ele estiver na frente de Jesus, ele vai andar. Então eu não vou desistir de colocá-lo na frente de Jesus, porque essa história vai ser transformada. Essa vida vai ser mudada. Como agora que eu vou fazer, já que existe uma limitação? E eles então são criativos, eles vão atrás de soluções e, finalmente, a história nos conta que eles dão um jeito de subir no telhado da casa e fazer um buraco naquele telhado e descer o paralítico ali. Perseverança, resiliência. Eles continuam, eles não param, eles não deixam que os obstáculos, as dificuldades paralisem a vida deles. Eles se importam a tal ponto, eles são altruístas a tal ponto de que não é a primeira, segunda, terceira dificuldade que paralisa a sua ação. Mas eles continuam e eles concluem aquilo que eles iniciaram. A intenção que eles estabeleceram, eles vão até o fim, até chegar lá, até ser transformada aquela vida. Talvez na vida dessa irmã que eu comentei, ela colocou no coração dela: eu vou ver esse rapaz ser liberto das ruas, ser liberto das drogas, ser liberto do álcool. Então eu não vou parar no primeiro obstáculo, eu vou inclusive ir lá na praça, vou buscar ele e vou levar ele onde ele vai ter acompanhamento. Essa característica, essa ação nós encontramos na vida desses homens. Essa ação precisa estar, essa característica precisa estar nas nossas vidas, para que tenhamos vidas memoráveis, vidas relevantes. Um outro aspecto, eles eram solucionadores de problemas. Queridos, já foi falado aqui, já foi ensinado aqui. Nós precisamos entender que nós existimos para resolver problemas. Você sabia disso? Você existe para resolver problemas. Por que você fica chateado então quando alguém apresenta um problema para você? Quando alguém trouxer um problema a você, saiba, veio para o lugar certo. Porque em mim existe a unção para resolver problemas. Eu sou chamado para resolver problemas, eu sou capacitado para resolver problemas. Aquele que resolve todo e qualquer problema está em mim. Então que venham os problemas. Que as pessoas tragam os problemas. Eu sou um solucionador de problemas. A dificuldade que você tiver, a dificuldade que as pessoas ao teu redor tiverem, a dificuldade que houver, elas podem se apresentar a você, e em você encontrarão resposta. Em você encontrarão solução. Você precisa ter consciência disso, você precisa entender que isso é assim. Você foi qualificado, você foi capacitado por Cristo Jesus. Ah, mas então eu sou bom? Não, não é você que é bom. Você é só bom em uma coisa, entender que você não é bom. Você é bom em entender que você não é suficientemente bom, mas aquele que é o melhor está em você. Ele está em você para resolver todo e qualquer problema. E esses homens entenderam que eles eram solucionadores de problemas. Existia uma dificuldade, existia uma limitação, existia uma doença, existia um diagnóstico incurável.
Não, mas nós vamos resolver esse problema. Nós vamos mudar essa história. É interessante que aqueles homens, eles não simplesmente se depararam com um problema e resolveram resolver, pelo pleonasmo, né? Mas eles foram em direção ao problema. Quando ficaram sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, eles se conversaram: vamos até aquele paralítico, vamos pegar o paralítico e vamos levar ele à presença de Jesus. Não é que eles esbarraram no paralítico, eles planejaram. Eles foram ao encontro do problema. Eles caçaram o problema. Eles decidiram resolver aquele problema. O que eu estou dizendo é que nós podemos ser solucionadores de problemas, e quando os problemas vêm até nós atendemos. Mas nós também podemos ser aqueles que vão à caça dos problemas. Vão à caça daqueles que estão em dificuldade. Nós podemos ser intencionais e ir até as pessoas para transformar a vida delas. Quando apresentamos Livro Branco, por exemplo, um outro projeto de evangelização que nós estamos fazendo, você pensa em alguém, você pensa em uma pessoa, e intencionalmente você vai por 40 dias orar por esta pessoa, e você vai fazer um diário a respeito dessa pessoa. Estou explicando um pouquinho o que é o Livro Branco. E você vai começar a declarar, a profetizar sobre aquela vida: vitória, libertação, alegria, paz. Intencionalmente você vai em direção a alguém. Depois de 40 dias você vai se apresentar e dizer: escuta, os últimos 40 dias eu tenho orado por você, e esse aqui é o seu diário nos últimos 40 dias. Você vai dizer: você tem se importado comigo? Você tem pensado em mim? Você tem orado por mim? Você orou isso, você declarou isso, você profetizou isso na minha vida? Por 40 dias você está pensando em mim? Sim, porque eu sei que a sua vida precisa de solução. Eu sei que você precisa de mudança na sua história. Eu sei que você precisa de paz. E por isso sim, eu tenho pensado em você. Por isso sim, eu tenho sido altruísta. Por isso sim, eu sei que eu sou solucionador de problemas, e eu vim apresentar a você a solução, que é Jesus. Intencionalidade, queridos. Intencionalidade. Nós vamos mudar vidas quando nós formos intencionais, quando nós entendemos que nós somos aqueles que têm a resposta para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Está em você. Está em você a resposta. Uma última característica das que eu levantei para comentar hoje, e a mais importante, porque essas outras características, queridos, qualquer pessoa na verdade pode ter. Se importar com alguém, ser movido por compaixão, qualquer pessoa. A pessoa ser altruísta, muitos são. No dia que nós estávamos distribuindo os cachorros-quentes lá, chegou uma van e parou na nossa frente e falou: escuta, vocês estão distribuindo comida aqui? Estamos. Nós passamos em várias praças já na cidade, nós preparamos um sopão, só que todas elas têm gente dando comida. E a gente pensou: vamos na Rui Barbosa, que acho que lá talvez a gente consiga distribuir, mas vocês estão aqui. A gente não consegue distribuir hoje porque tem muita gente fazendo. A gente tem, além do sopão, a gente tem uns sonhos também de doce de leite. Isso a gente não vai poder guardar. Vocês podem distribuir para a gente? Ah, com prazer, né? Ganhamos ainda mais o sonho. E aí, eu perguntei: de onde vocês são? Quem são vocês? Né? Pensando que talvez fossem de alguma igreja e tal, mas não eram. Um grupo de amigos que resolveu se importar, resolveu ser altruísta, resolveu perseverar ao ponto de descobrir: nós não vamos conseguir entregar, mas vamos pelo menos fazer com que as pessoas recebam, né? Eles tiveram essas características. Eles foram perseverantes. Eles entendiam que eles podiam solucionar um problema. Essas características qualquer pessoa pode ter. Mas a mais importante das características é essa aqui: eles conheciam o coração de Jesus. Essa é a mais importante. É importante que seja acompanhada de todas as outras, mas essa característica é tremenda. Coloca por gentileza de novo o versículo 1. Vamos entender um pouquinho mais do cenário aqui. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, lembra que eu falei que diversas vezes Jesus voltava para Cafarnaum? Novamente ele estava em Cafarnaum. O povo ouviu falar que ele estava em casa. Jesus estava onde? Jesus estava na casa de quem? Jesus estava na sua casa. Você sabia disso? Jesus nasceu em Belém. Depois de nascer, ele foi levado ao Egito por algum tempo.
enquanto ele precisava ficar sob proteção, sob guarda, porque estavam matando as crianças. Depois Jesus volta e se estabelece com seus pais em Nazaré. Mas quando chega a época do ministério, da execução do ministério de Jesus, Jesus se muda para Cafarnaum. Você vai encontrar isso lá em Mateus. E Jesus compra uma casa em Cafarnaum. Por isso que Jesus tantas vezes volta para Cafarnaum, e muitas vezes você vai ver histórias de Jesus curando pessoas em Cafarnaum. E por isso que as pessoas souberam que Jesus estava novamente em casa. Só que o ministério de Jesus era um ministério itinerante. Jesus, ele viajava muito. Jesus ia de vila em vila, de cidade em cidade. E Jesus, ele fazia grandes percursos e ele não subia no carro dele. Ele não subia nem sequer no cavalo dele. Jesus caminhava a pé, com grandes multidões muitas vezes. E as pessoas acompanhavam Jesus, e Jesus caminhava de cidade a cidade. Jesus navegava muitas vezes de uma cidade a outra. Mas muitas vezes Jesus ele gastava sola de sandália. Percursos de 5 quilômetros, percursos de 10 quilômetros, de 20 quilômetros, de 30 quilômetros. Quando Jesus sai uma vez de Cafarnaum até Naim, são 32 quilômetros que Jesus caminhou para ir atender uma pessoa, para ir libertar, para ir curar, para ir, naquele caso especificamente, ressuscitar um jovem. Jesus caminhava muito. Andar 30 quilômetros num dia, é tranquilo? Caminhadinha e tal? Sossegado não? Cansa? Cansa, né? E você tem essa vida, você tem essa rotina, caminhar, andar, ministrar, ensinar, curar, libertar, e você chega em casa. O que você vai fazer? Jesus chega em casa, eu se fosse Jesus, pelo menos, Jesus é fera, né? Mas eu ia tomar um banho, botar uma pantufa, um roupão, poltrona do papai, um puff e dar uma relaxada. Não é isso. Você chega em casa, você vai dar uma descansada, não vai? Mas o que acontece no texto? Soube-se que ele estava em casa. Coloca de novo lá, por gentileza, versículo 1. E o povo ouviu falar que ele estava em casa. 2. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia mais lugar junto à porta. E Jesus lhes pregava a palavra. Eu imagino o cenário. Jesus chegou em casa e falou, que bom, cheguei em casa, descansar um pouquinho, deixa eu dar uma dormidinha. Ele está se preparando. Alguém bate na porta. Jesus, oi. Ô Jesus, você está aí? Estou. Jesus, eu trouxe um bolinho de fubá para a gente comer, Jesus. Posso entrar? Pode. Ô Jesus, que tal passar um café? Posso entrar? Pode. Ah, Jesus, fiquei sabendo que você chegou, eu posso passar um tempo aí? Venha. E as pessoas vão chegando, souberam que Jesus estava em casa e foram chegando e encheram a casa. O que Jesus fez? Mandou eles embora? Não, e Jesus ensinava a palavra. Jesus recebia, Jesus tinha braços abertos, Jesus acolhia, Jesus era disponível, Jesus era disposto. Aqueles homens conheciam o coração de Jesus. Agora a casa está cheia de gente. Jesus está ali atendendo todos. Se eu chegasse, Tom chegasse ali, ia falar, puxa vida, o pessoal não tem semancol mesmo, né? Jesus acabou de chegar, deixa ele descansar um pouco. Eu também não tive semancol, estou trazendo um paralítico aqui para ele curar. Mas agora, esse bando de gente aí dentro, não tem lugar na porta, não tem lugar na janela. Não, já é demais, né? Acho que deixa para outro dia, deixa Jesus descansar um pouquinho. Talvez eu tivesse essa atitude por não conhecer o coração de Jesus. Mas aqueles homens sabiam que Jesus não se importaria. E eles pensam, temos que achar uma solução. Temos que colocar o nosso amigo na frente de Jesus, porque ele vai ser curado. Como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não vou conseguir entrar pela janela, não vou entrar pela porta, não tem como passar. Gente, vamos subir na casa de Jesus. Vamos em cima do telhado da casa de Jesus. O telhado das casas naquele tempo era feito de estuque. Estuque é uma mistura de barro e madeira. Vamos subir na casa porque é tipo uma laje, até dá para a gente pisar em cima. E aí a gente dá um jeito de abrir um buraco ali e descer o paralítico. Vamos, subiram.
na casa de Jesus. E eles sobem lá, opa, está firme o negócio aqui, temos que abrir um buraco. Jesus está mais ou menos aqui, estou ouvindo a voz dele, ele está ensinando o povo, ele está aqui, ele está aqui. Pessoal, a marreta! E eles começam a quebrar e fazer um buraco no telhado da casa de Jesus. Começam a fazer prejuízo na casa de Jesus. E começa a cair poeira, começa a cair pedaço de pedra, começa a cair barro na cabeça de Jesus. Eles sabiam que Jesus não se importaria. Eles conheciam o coração de Jesus. E eles sabiam que para Jesus o propósito era mais importante que o conforto. Eles sabiam que Jesus tinha braços abertos. E eles abriram aquele rombo para passar uma pessoa em cima da cabeça de Jesus. E desceram aquele homem na frente de Jesus, porque eles conheciam o coração do Senhor deles. Você conhece o coração do seu Senhor? Jesus, Ele está pronto. Jesus está de braços abertos para você. Jesus está de braços abertos para aqueles que você levar até a presença dEle. Jesus está disponível, Ele é disponível. Ele não se incomoda, você nunca, jamais vai incomodar Jesus. Eles conheciam quem era Jesus. As pessoas daquela cidade sabiam quem era Jesus. Elas não se sentiam rejeitadas, elas não se sentiam afastadas, elas não sentiam que elas seriam inconvenientes para Jesus. Jamais. Jesus sempre disse: vocês são bem-vindos. Com as atitudes, com o olhar, com o gesto e com as palavras de Jesus, Ele deixava isso claro. E toda a cidade sentia vontade de invadir a sua casa quando Ele chegava lá. Eles conheciam o coração de Jesus. Esta característica, queridos, estas características, eu sei que estão nas suas vidas. Na vida de cada um de nós existem essas características. Primeiro, sabemos quem é Jesus. Ele já mudou a tua vida. Você sabe quem é Ele. Ele mudou, mexeu com o universo para salvar você. Você sabe que Ele não se importa, Ele não se incomoda de que a gente apresente situações para Ele. Você sabe disso. Você sabe disso. No teu íntimo você sabe disso. Agora você precisa saber aqui e aqui. Jesus está disposto. Jesus colocou características em você onde você quer ser relevante, onde você quer ser memorável, onde você quer que a sua vida tenha um legado. Jesus colocou características de importância, de compaixão. Ele mesmo foi assim. Jesus, Ele coloca no meu ser, em você, a vontade de abençoar o próximo, sem me importar comigo mesmo, de ser altruísta. Ele mesmo foi assim. Jesus nos ensinou a ser perseverantes. Você tem essa qualidade em você. Então como você pode dizer que eu tenho? Porque você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Portanto, você tem essas mesmas características. Você é um solucionador de problemas. Sabe o que é interessante? Precisamos entender que nós somos como igreja. Nós somos Abba. E nós existimos para salvar vidas e formar líderes. Como uma igreja que tem essa visão e tem esse foco, nós precisamos ter essas características. Nós vamos ser relevantes na vida das pessoas quando nós tivermos cada uma dessas características. Agora pense o seguinte. Esses homens, quando levaram esse paralítico até a presença de Jesus, eles provavelmente eram jovens. 17, 18, 20, 30, por aí, novos. Não eram pessoas de muita idade. E carregaram aquele homem, subiram no telhado e fizeram toda aquela obra tremenda, linda. Agora, imagine que nós nos encontremos com esses homens com seus 80, 90 anos, barba branca, cabelinho branco, final das suas vidas. E nós tivéssemos chance de fazer a seguinte pergunta para eles. Ei, você teve a sua vida. Sua vida foi boa? Foi boa. Você conheceu Jesus? Conheci Jesus. Uma vida maravilhosa, experiências fantásticas. Me diz uma coisa, quero te fazer uma pergunta. Qual foi o dia mais memorável da sua história? Eu não tenho dúvida de que se perguntássemos isso para um daqueles 4 homens, a resposta deles seria: o dia que eu subi num telhado
O dia que eu abri um buraco em uma casa e eu baixei um paralítico na frente de Jesus e eu vi aquele homem levantar. Esse foi o dia mais relevante da minha história. Não foi o dia que eu ganhei isso, não foi o dia que eu conquistei aquilo, não foi o dia que eu tive um grande benefício. O dia mais importante da minha vida, o dia que eu mais lembro, o dia que mais marcou a minha história, foi o dia que eu fiz diferença na vida do outro. Você consegue entender que é para isso que nós existimos? As suas grandes realizações, a sua grande satisfação não estará nas suas grandes conquistas. Estará nas conquistas que você promoveu na vida dos outros. Porque é para isso que nós existimos. Vida memorável. Sabe o que é ter uma vida memorável? É não pensar em você em primeiro lugar. É saber que você é o terceiro. Jesus o primeiro, o próximo o segundo. E eu sou o terceiro. Vida memorável é quando eu deixo a minha vida intencionalmente ser direcionada a fazer diferença na vida dos outros. Como desejo, como desafio, eu oro que Deus nos permita entrar nesse ambiente, nesse estilo de vida, nessa proposta de vida, onde pensamos no outro, onde nos regozijamos, onde temos alegria e satisfação ao ver vidas transformadas, ao ver vidas encontrando de novo sentido, ao ver vidas que estavam perdidas, quebradas, frustradas, desistindo de tudo, mas nós pudemos ser canais da única fonte que é Jesus, para trazer salvação, para trazer cura, para trazer novidade de vida àquelas pessoas. Você recebe essa palavra no seu íntimo? Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe esse desafio de vida? Vamos ter vidas que valem a pena ser vividas? Vamos ter vidas relevantes? Vamos ter vidas que deixam um legado? Vamos ter vidas que transformam vidas? Vamos ter vidas como a vida de Jesus? Vamos ter vidas memoráveis?